Qual que é a tua herança em Deus? Né? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 50, que diz assim: isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Parece uma palavra meio difícil, mas nós vamos meditar nela e o Senhor nos dará o esclarecimento necessário. Então, a palavra de Deus fala de coisas corruptíveis e incorruptíveis, que o primeiro homem, Adão, é corruptível, né? Ele fala aqui, visto que a morte veio por um homem. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, nós vemos aqui que a morte entrou na humanidade pelo primeiro homem, Adão, né? Adão, ele por ser carnal, né? Carnal, corruptível, ele então transferiu para a humanidade toda a corrupção. Então nós fomos corruptos, todos corruptos. Mas essa corrupção é o que? Aquilo que degrada, aquilo que não permanece, aquilo que é transitório. Então, o nosso corpo físico, ele é transitório, ele é corruptível por causa dessa transgressão. Então, o que vai acontecer? O que acontece quando o homem morre? Então, semeia-se a corrupção, quer dizer, o corpo físico, natural, ele vai se dissolver na terra, ele é corruptível, ele é temporário. Então nós temos uma casa na terra, uma casa temporária, ele vai se dissipar na terra. E o homem de Deus, né, o homem em Jesus Cristo, ele se torna incorruptível. Quer dizer, ele vai permanecer para sempre, para sempre. Por isso que diz a palavra que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Não haverá mais dor, não haverá doença. Então, através de Jesus Cristo, nós fomos o que? Vivificados. O primeiro homem se tornou alma vivente, mas o segundo, ele é espírito vivificante. Então os que receberam a Jesus Cristo, eles se tornaram incorruptíveis pelo espírito vivificante, o espírito que confere vida. Então quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. E diz a palavra, pois, no verso 42 do mesmo capítulo, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, né? Vai se corromper, vai se degradar na terra. Ressuscita na incorrupção, quer dizer, ele adquire um corpo revestido de glória, um corpo espiritual. É isso que Jesus veio trazer para nós. Essa é a nossa herança no reino de Deus. Ele diz aqui, semeia-se em desonra, quer dizer, o que vai corromper, semeia-se na desonra, mas
ressuscita-se em glória. Então, você vai receber um corpo revestido de glória, aquele que pertence ao reino de Deus, aquele que foi justificado por Jesus, aquele que aceitou a soberania de Deus para si, e entende e aceita a Jesus, né, se submete à soberania de Deus, e submete-se ao Rei dos Reis, né, que é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então, semeia-se em fraqueza, né? Aí as pessoas choram, né? Os projetos humanos foram todos perdidos, foram desfalecidos, né? A honra do homem, né? Até que cuidando muito da sua aparência, do seu físico, fazendo de tudo para permanecer incorruptível, mas ele é corruptível. Então ele semeia-se em fraqueza, quer dizer, ele vai morrer, ele vai ser sepultado, ele vai perecer, o corpo volte ao pó, né? Ele vai voltar ao pó, ressuscita-se em poder, né? Falávamos, né, na pregação anterior, que o homem é um corpo, alma e espírito, mas o que nós somos nós somos uma alma, nós somos um espírito que tem um corpo e que tem uma alma. Então, a questão nossa é ser espiritual. Então, aquele que se aliançou a Deus, né, que se tornou filho de Deus, né, mas a todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas falam, Deus é Pai. Opa, peraí, Deus é Pai dos que creem, dos que o receberam a Jesus Cristo. Isso está em João, né, no livro de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam a Jesus, né, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha bem, então Deus Ele é criador de toda a humanidade, mas nem todos, né, recebem a Deus, falam em Deus, mas sem conhecimento algum, né? E sem também se submeter ao senhorio de Deus, às regras de Deus, o caminho apertado, o caminho estreito e a porta apertada, o caminho apertado e a porta estreita, né? Quer dizer, uma vida de disciplina conforme os propósitos de Deus para nós, que Ele quer nos aperfeiçoar, para nos elevar a estatura de varão perfeito. Então isso é um processo de santificação que dura a vida inteira. Então Deus trabalha conosco para nos colocar em disciplina e em aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa personalidade. E então semeia-se em fraqueza, quer dizer, esse corpo que as pessoas, né, nós vemos aí academia, institutos de beleza, cremes, cirurgias, né? Isso aí vai perecer, né? Isso aí vai perecer. E nós ficamos admirados de ver como as pessoas, né, cuidam para que vivam mais. Estão aí, se você vê nas redes sociais aí, tanta receita, tanto, né, com consultoria de como viver mais, de como viver melhor, mas nós devemos ter mais cuidado para a nossa vida com Cristo. A nossa vida com Cristo vai ser uma vida eterna, né? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então, olha bem, né? Então, nós devemos conhecer não apenas a história de Jesus, mas o Jesus da história. Então, morremos, né? O corpo físico vai se degradar, ele vai semear em corrupção,
não é? Mas ele vai ressuscitar pelo Espírito vivificante, aquele que é o dono da vida, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai também nos ressuscitar e vai nos dar um corpo revestido de glória, que nunca vai se corromper. Ele é incorruptível, quer dizer, ele não vai se degradar. Semeia esse corpo natural, nós estamos no corpo natural, no corpo físico, né? Ressuscita esse corpo espiritual. Então nós vamos passar a ter o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Pois, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Então, Adão é alma, né? Nós somos corpo, alma e espírito. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, quem tem Jesus tem a vida. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ele está explicando aqui que também que todas as pessoas têm um corpo natural, e ninguém nasceu com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Então, quando ele aceita a soberania de Deus sobre si, recebendo a Jesus como Senhor, recebendo Jesus como aquele que quitou toda a dívida que era contra nós, né? Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai passar a ser o quê? Depois um corpo espiritual. Então nós estamos na terra, mas nós não somos da terra, né? Nós somos estrangeiros aqui, estrangeiro. Aí depois que recebeu o corpo espiritual, aí Deus vai fazer cumprir os seus propósitos através das nossas vidas, né? Aí se Ele quiser que a gente more na terra, ou more no céu, ou na cidade santa, na Nova Jerusalém, né? Isso Ele vai fazer, mas o que importa aqui é que nós recebemos o Espírito vivificante. Então, os que são de Jesus, eles têm a entrada no reino de Deus. Por isso que ele diz aqui que isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, você não vai lá com esse corpo, né? Você vai lá com o corpo espiritual. A carne e o sangue, que são terrenos, que são do corpo natural, vai se degradar na terra, né? Vai semear-se em fraqueza, mas vai ressuscitar, ressurgir em glória, né? Primeiro vai se degradar em desonra, mas depois ele vai se ressuscitar em honra e em glória. Então, aqueles que se submeteram a Deus, eles já estão glorificados por Deus. É um milagre que acontece na vida de todo aquele que crê. Não é mais o mesmo. Nós recebemos, por isso que ele fala aqui, né? Para receber um novo nascimento. Essa foi a questão de Nicodemos com Jesus, né? Jesus diz para ele, diz o quê? Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Mas eu já sou velho, Jesus, porque as pessoas olham no mundo natural, nas questões naturais, nas questões físicas, nas questões transitórias e terrenas. A visão de Nicodemo estava ali, mas Jesus vem mostrar para ele a visão celestial, a visão do reino de Deus, a visão eterna. Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Então Jesus, ele não nos melhorou aquele que nós éramos, ele nos fez de novo. Nós éramos corruptíveis, separados de Deus, né? Separados de Deus, mas agora nós somos unidos a Deus, reconciliados com Deus através de Jesus Cristo,
temos por enquanto um corpo natural, um corpo corruptível que vai se degradar, que vai perecer, que vai semear em fraqueza, mas nós temos a entrada no reino de Deus através do Espírito vivificante que em nós habita, né? Por isso ele diz, né? Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Você não vai entrar em físico, mas você vai entrar pelo teu espírito, e teu espírito vai levar a tua alma que foi cativa aos comandos de Deus. Quem precisa de salvação é a alma, né? A alma cativa às ordenanças de Deus, né? Essa aí tem o corpo incorruptível, que é o corpo espiritual. Essa vai ter entrada, né? Vai ter entrada no reino de Deus. Nem a corrupção, né? Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Quer dizer, por nós mesmos, nós não somos salvos, nós não podemos ser salvos. Por nós mesmos, nós não podemos obter ter em nós o Espírito vivificante pela nossa própria justiça. Isso as religiões ensinam. Você tem que ser bonzinho, né? Ser humilde em tudo, aceitar tudo para você herdar o reino de Deus. Mas ele diz aqui que a corrupção, nós éramos corruptos, o corpo não pode entrar no reino de Deus. Quem vai entrar é o corpo incorruptível. E ele, prosseguindo, ele diz: como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Quer dizer, Adão terreno, por isso que ele fala assim que o homem é carnal, né? Tem as vontades próprias separadas de Deus. Então meu espírito não poderá agir para sempre no homem. Mas aí vem o Jesus Cristo, paga o título da dívida que era contra nós, né? E nos deu o direito de entrar no reino de Deus através do Espírito Santo, do Espírito vivificante em nós, nos dando também um corpo revestido de glória. Por enquanto habitamos uma casa terrena corruptível, mas nós receberemos um corpo incorruptível. Não vai morrer, não vai quebrar, não vai amassar, não vai ficar doente, não vai perecer, vai ter vida eterna com Deus. E isso por isso que a palavra diz o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem reservado para você um corpo revestido de glória, tem revestido para você, né, um espírito vivificante, incorruptível. Glória a Deus. Então ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui ele fala vamos no verso 54, ele diz o seguinte: enquanto este corpo corruptível, o corpo natural, o corpo físico, né, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. O corpo físico é mortal, é corrupto, mas vai se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que a morte, né? A morte é o último inimigo a ser vencido. E falou assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quer dizer, você feriu a todos, né? Mas os que são conforme Deus, submetidos a Deus, estes não terão o aguilhão da morte, serão o que? Imortalizados, serão imortais.
Vai ser: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Ainda faz um desafio, né? Onde está? Quer dizer, você perdeu. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem, né? Então você recebeu o direito de entrar no reino de Deus, o direito de ter um corpo incorruptível, um corpo espiritual revestido de glória para a honra de Deus, para a alegria e felicidade sua, em nome de Jesus. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tudo que você tem obrado, né, pelo Senhor, para o Senhor, através do Senhor, não vai ser em vão. Então, você tem direito à mansão celestial, né? Vamos ver aqui em 1 Pedro 1,4, o que ele fala o seguinte, né? Para que, né? Essa palavra fala de bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Olha bem, quando você submete a Deus, aceitando a Jesus Cristo, operou-se o maior milagre que você pode imaginar. As pessoas falam de milagre, quer ver milagre, quer ver banda de música, quer ver barulhos, né? Mas silenciosamente você recebeu herança no céu, herança no reino de Deus. Então nós fomos o quê? Regenerados, conciliados com Deus, para uma viva esperança. A sua esperança é viva nessas promessas de Deus, né? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como ele ressuscitou, os que nele creem serão também ressuscitados, para uma herança incorruptível. Olha bem, não amassa, não peca, né? Não transgride, não envelhece, não? E sem mácula, né? Sem nódoa, sem sujeira alguma, né? Imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Está reservado para ti. Esse é o galardão de Deus para aqueles que são de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus, mediante o que? Mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar-se no último tempo. Guarda a esperança, a viva esperança de cumprimento da promessa de Deus. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Então, no presente você pode ter várias provações, e às vezes o cara até entristecido, contristado por causa disso. Mas o que ele fala? Mantenha viva a esperança na promessa de Deus. Você vai receber o corpo revestido de glória, vai passar da corrupção para a incorruptibilidade e da morte para a vida, por intermédio de Jesus Cristo, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. Olha bem, né? Glória a Deus, a tua esperança está viva, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, tragada foi a morte pela vitória.
O corpo natural corruptível, o primeiro homem corruptível, mas o segundo homem, Jesus Cristo, é incorruptível, né? Morreu, mas ressuscitou, e o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos também nos ressuscitará incorruptível para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, diz em 1 Coríntios, fala que o atleta, né, ele corre para adquirir uma coroa, né, para chegar no primeiro lugar e receber uma coroa. Vocês já viram isso, né? Para receber o quê? Uma coroa corruptível. Quer dizer, aquilo vai passar, aquilo vai perecer, mas nós não. Permanecemos na obra de Deus, na fidelidade com Deus, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, mantendo viva a esperança do cumprimento dessas promessas. Enquanto há vida, há esperança. Você que ainda não veio para o seio do Senhor Jesus, vem agora, confesse a Jesus como Senhor da sua vida, e seja você recebendo o Espírito vivificante, o Espírito Santo que te conduz em toda a verdade para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Haja paz, alegria e triunfo sobre a sua vida, haja saúde, seja próspero, avance em fé, em nome de Jesus. Amém. Graças